Eu acredito que aqui no nosso meio tem gente curiosa, né? Quem é curioso aqui? Eu sou curioso. E alguns de vocês devem ter pensado da onde que esse cara tirou essa ideia de playlist para falar de Natal. E aí, desde já, eu quero agradecer a Nathalie, o William, a Isabelle, a Cláudia, que ontem passaram aqui à tarde preparando esse cenário para a nossa série de Natal. Tem uns LPs muito interessantes aqui. Ali tem Roberto Leal, verdade, Calbi Peixoto naquela parte. Quem mais tem aqui? Quem é aquele ali? Gilberto Gil, e assim vai, né? Eu estou aqui buscando inspiração divina, usei esses totens aqui para isso. Mas essa série de Natal, na verdade, ela surge de algumas músicas que foram, das primeiras músicas que foram cantadas no Natal. Sim, ela surgiu da ideia das primeiras músicas que foram cantadas no Natal. E hoje eu quero falar de uma primeira canção. Foram 4 músicas, uma a cada mês, a cada domingo nós falaremos a respeito. E hoje nós vamos falar de uma canção de Natal que foi entoada por um coração humilde. Mas antes de chegar lá, eu quero mostrar para vocês uma imagem que me acompanha há anos. Há pelo menos 10 anos essa imagem me acompanha. E toda vez que chega nessa época, eu me lembro dessa imagem. Eu não sei se vocês já viram essa foto em algum lugar. Nunca viram? Então, essa imagem como eu disse há pouco, ela deve estar comigo há mais de 10 anos. E ela fala a respeito de uma verdade, de uma realidade que talvez a gente não perceba hoje. Como é que nós já criamos as nossas gerações mais novas com um espírito de consumo. Eles já chegam hoje diante da gente querendo consumir algo. E como eu disse há pouco, talvez certamente o consumismo é um dos deuses da nossa época. E há muito tempo a gente vem fomentando um Natal de consumo, onde a gente vai comprar presente para muita gente. Isso acontecia. Hoje o dinheiro encurtou e não dá mais para comprar presente para todo mundo. O máximo que a gente consegue chegar é com uma violetinha comprada ali no Walmart, na casa das pessoas, para dizer que lembrou delas, porque a grana encurtou. E aí eu não fiquei pensando se isso não era providência divina ao longo da história. Se Deus não forçou que nós passássemos por algumas situações, está certo que Ele podia ter aliviado algumas dores, para que a gente chegasse com pouca grana no Natal. Porque o dinheiro que sobra daqueles que recebem 13º, como apareceu há poucos dias numa reportagem da Rede Globo, está servindo para pagar as contas do ano todo. A verdade é que nós acabamos consumindo tanto que nós não damos conta de pagar o que a gente consome. E eu sei que se você, como eu faço na minha vida e tento fazer, gente, eu sou um consumista, estou falando de consumista para consumista, só depende dos gostos, tá bom? Eu sei que se a gente desse um jeito para abrir mão de algumas questões, para abrir mão de algumas coisas na nossa vida, talvez a gente chegasse no final do ano um pouquinho menos apertado de dinheiro no bolso, lógico, salvaguarda aqueles que tiveram uma crise financeira e realmente estão numa situação difícil. Mas isso é eventual, você sabe tão bem quanto eu. Ontem eu vi uma frase que define muito bem essa questão de você querer algo. Aliás, foi uma frase sábia do Heraldo, que eu soube que semana passada deixou uma mensagem inspiradora para o nosso coração. Ele fala que às vezes fazer as coisas, ele cita, não sei, a gente não sabe quem ainda, não pesquisei, viu, Heraldo? Que você não faz as coisas não é porque você não quer, é por falta de método. E para dinheiro, a gente não tem método. A gente vai gastando quando olha aquelas coisas que gosta, mulheres nas lojas de sapato, homens nas lojas de eletrônico, e vai chegando no final do ano e a gente sempre pensa assim, dá para gastar um pouquinho mais, dá para comprar aquela máquina fotográfica que eu sempre quis, trocar de carro, arrumar a casa e por aí vai, e a gente vai ficando cada vez mais apertado. Eu sei que talvez essa seja uma ótima oportunidade esse ano, para mim e para você rever o porquê que nós estamos chegando em dezembro, rever o papel do dezembro na nossa vida. E como bom consumidor, essa semana eu fui ao shopping. Estava eu andando com a Cláudia pelo shopping Cianê, e quando cheguei no shopping Cianê, eu fui abalroado por uma multidão de adolescentes. Mas uma multidão mesmo.
E com tudo que adolescente estará junto com eles. Barulho, gritaria, selfie à vontade. Nunca vi gostar tanto de tirar foto que nem adolescente. Aquela confusão para lá e para cá. Eu e a Cláudia tentando comer, aquela barulheira, aquela coisa toda. E não sei se você já pensou isso. Talvez eu seja o único pecador nessa história. Mas quando você olha para essa geração, a primeira questão que vem na sua mente é assim, eu não sei onde o mundo vai parar, gente. Nessa sensação que você olha, que você tem quando olha para o adolescente, eu não sei o que vai dar essa história. Não, o mundo não tem mais jeito, porque eles são tão desconexos da gente, eles são tão diferentes, parece que eu não consigo entender cabeça de adolescente. Eu ouvi essa frase ontem, eu não consigo entender cabeça de adolescente. E não dá para entender. Já que os adolescentes foram lá para cima, eu vou contar um segredo para a gente que eu não posso contar para você, porque eu não posso contar para eles. É que a gente está ficando velho, entendeu? Não dá. A gente está ficando velho, não tem como entender. Mas isso não quer dizer que Deus não possa usar vidas de adolescentes para dar um grande recado para a humanidade. E é justamente nisso que eu quero dizer para vocês que o primeiro canto de Natal, a primeira música de Natal entoada na história do Natal foi feita por uma adolescente. Sim, uma adolescente. Quando Maria recebe uma notícia surpreendente, imagina a Maria lá sentadinha, quietinha, na dela, mexendo no seu iPad, zapeando lá, passando seu WhatsApp, Snapchat, e de repente chega um Snapchat para Maria e fala assim, Maria, você está grávida. E ela, opa, eu não adicionei essa pessoa aqui. Quem está mandando esse recado para mim? Aí fala assim, Maria, você está grávida. E a Maria começa a pensar, mas como que eu estou grávida? Eu nunca tive nenhuma noite linda e maravilhosa com José, eu estou grávida? Sim, você está grávida. E imagina o que essa mensagem, como que causou no coração da Maria. E aí ela começou a pensar, como é que eu vou explicar para José? E naquela época, na época de Jesus, só para botar a gente no mesmo contexto, o comum era se casar novo, era se noivar novo, 14, 16 anos, as mulheres já eram prometidas para os seus noivos e passavam 2 anos prometidas. E Maria estava nessa fase aí, no melhor da vida, e falando, caramba, eu estou grávida, e eu nunca fiz nada com José. Por incrível que pareça, naquela época era possível isso, tá bom? Eu nunca fiz nada com José. Mas e agora? Como é que eu vou explicar isso para uma cidade? Porque Maria, ela nasceu numa cidade muito pobre chamada Nazaré. Nazaré não era uma cidade que nem Sorocaba. Era algo meio parecido assim com... Votou não. Eu tenho que tomar cuidado com as cidades que eu falo aqui, viu? Era algo assim muito parecido com... Alumínio, tá legal. Alumínio. Então tinha muito pouca gente. Em cidade pequena... Você sabe que notícia ruim corre mais rápido do que a velocidade da luz, só fofoca, né? Então, Maria estava pensando, e agora? O que eu falo para o meu noivo? O que eu falo para a minha cidade? E tinha um agravante, gente. Na época de Jesus, mulheres prometidas para os seus maridos, que dormiam com outros e engravidavam, a lei dizia que elas deviam ser apedrejadas. Imagina o tamanho do problema. Se essa lei pegasse hoje em dia. Vice-versa também para os homens, tá? Para não ser feminista, para vocês não ficarem bravos. Só que naquela mensagem havia um recado profundo, em uma única palavra. O texto diz assim, que aquele filho que Maria viesse a ter, se chamaria Jesus. Mas a Maria, ela continuou perturbada, falou assim, caramba, olha só o que diz o versículo 29 e 30 do primeiro capítulo de Lucas. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Deus está te dando um presente. Agora, pais de plantão. E não estou dando ideia para vocês não, viu, mulheres? Chega assim, pai, eu fui agraciada, não é isso não, tá? Vai, né? Estou inventando moda. Não é isso. Imaginem vocês pensando assim, sua filha chegando em casa falando, pai, eu estou grávida. Que problema é esse? Imagina como elas falariam isso para você.
E Maria recebe essa notícia aí, surpreendente, mas o WhatsApp do anjo dizia assim, não, mas você está sendo abençoada. Por que você está sendo abençoada? Mas Maria, ela não se exaltou. Diz o texto bíblico, lá no versículo 38, que a resposta de Maria ao anjo foi a seguinte: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E só então o anjo deixou Maria. Mas o que será que ela está querendo dizer, o que aconteça comigo sobre essa palavra? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês, para a gente entrar no mundo de Maria. Não é o fantástico mundo de Bob, não. No fantástico mundo de Maria. Havia uma expectativa naquela época de que viesse um Salvador. Havia uma expectativa naquela época de alguém que viesse para resolver todos os problemas sociais, todos os problemas políticos, todos os problemas econômicos, todos os problemas espirituais das pessoas. Havia essa expectativa. Essa expectativa era tão grande que alguns procuravam um rei que viesse como Davi fosse rei. Essa expectativa era tão grande que outros procuravam alguém que fosse como os grandes homens da história deles, tipo Elias, Eliseu, que fazia milagre, que fazia o machado flutuar. Essa expectativa era tão grande que alguns esperavam um Deus descendo assim num cavalo branco e chegando, falou, gente, vamos botar ordem em tudo. Só que eu falei para vocês, aqui atrás, que havia uma palavra naquela mensagem que mudaria todo o significado da história. Você porá o nome do seu filho de Jesus. Eu não sei se vocês entendem com clareza o que esse nome quer dizer. Na verdade, Jesus é o nome latino do nome hebraico chamado Yeshua. Yeshua, se você fosse latinizar diretamente ele, seria José. E José, na cabeça do povo de Maria, foi o cara que entrou com o povo dentro da terra prometida e conquistou a terra prometida com eles e para eles. Então Maria ouviu o nome Yeshua, era algo que trazia ao coração dela uma certeza de que Deus estava cumprindo a palavra dele naquela criança que ela iria gerar. Aliás, como Maria não engravidou pela trompa de Falópio, ela engravidou pela trompa de Eustáquio, porque não houve concepção de um gameta masculino e um gameta feminino, não. O Espírito Santo insere aquela criança dentro de Maria de uma forma milagrosa e ela gerava aquele que na cabeça dela era o que iria libertar o seu povo. Por isso ela responde assim: sou serva do Senhor e que aconteça comigo conforme a sua palavra. Jesus viria para dar um significado profundo à vida de todo aquele povo. Por isso que o evangelista Lucas, em Atos capítulo 4, versículo 12, quando ele vai falar de Jesus, ele fala assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você começa a entender, você começa a perceber por que o nome de Jesus, quando soou ao ouvido de Maria, surpreendeu ela. Porque aquele nome sempre representava salvação do seu povo, salvação da sua vida. Mais tarde, o apóstolo Paulo, falando desse nome, em Filipenses, ele vai dizer assim: por isso, Deus o exaltou. Exaltou quem? Jesus. A mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e mais, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Maria ouve que o anjo deu um nome ao seu filho, que representava o Salvador de toda a sua nação, a única coisa que restou para Maria é dizer: Senhor, eu estou à sua disposição. Eu sei que eu vou ter que enfrentar meus pais, eu sei que eu vou ter que enfrentar José, eu sei que eu vou ter que enfrentar a lei, mas mais importante do que isso,
era estar à sua disposição, porque Maria tinha um amor profundo pela pessoa de Deus. E esse amor de Maria era tão profundo para a pessoa de Deus, que quando ela recebe essa notícia, ela canta para o Senhor. E o Cântico de Maria, que nós vamos ler já já, só para agregar informação à nossa mente, não foi um cântico simples para uma adolescente de 14 anos. Não foi o funk do bonde do Tigrão. Jesus vai nascer. Não, não foi isso. O funk de Maria, perdão. A canção de Maria, bom, talvez se fosse hoje ela fizesse um funk, eu não sei, né? Vai saber, né? Afinal de contas é adolescente. E mesmo agraciada por Jesus, pode qualquer negócio, né? Mas a canção de Maria foi algo tão profundo que revela o amor que Maria tinha por Deus. Se você não sabe, só nesse trecho que a gente vai ler, há mais de 40 citações bíblicas do Antigo Testamento nessa canção. Mais de 40. Maria cita nessa música 12 livros do Antigo Testamento. Então Maria era uma pessoa que tinha um amor profundo por Deus e conhecia Deus. E quando ela vai visitar a sua prima Isabel, mãe de João, que é o Batista, Isabel fala que o filho João, ele treme na presença do filho de Maria, que é o filho de Deus, que é o próprio Deus. E Maria então canta assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Talvez aos nossos ouvidos essa música não faça muito sentido agora, mas eu quero te dar 3 pontos dessa canção que vai te ajudar a entender o sentido dessa canção de Maria. Inclusive, alguns estudiosos dizem que essa canção foi o último dos grandes salmos do povo judeu. Quando Maria cantou, em primeiro lugar, ela demonstrou gratidão e humildade. Diante da notícia de que Jesus viria, a primeira reação da Maria foi manifestar gratidão e humildade. Voltando um pouquinho no texto, percebam comigo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. O recado que a Maria está te passando agora, o recado que Maria nos passa agora, é o seguinte: diante de todos os problemas que você e eu vivemos hoje, chegando em dezembro de 2016, ela está nos perguntando se a sua alma e o seu coração é um coração grato, porque você conhece Jesus. O Espírito que toma conta do seu coração hoje, conhecedor de Jesus Cristo, é gratidão. Eu falei para vocês que nos tempos de Maria as coisas não eram tão fáceis, não eram muito diferentes das nossas. Mas diante da notícia de que Jesus Cristo é o Salvador, Maria fala o seguinte: a minha alma engrandece a Deus. Maria também vai falar que ela não tinha nenhuma condição de ser algo para Deus que apontasse para Jesus Cristo.
Porque, como eu te falei, ela morava numa cidade muito pobre. Ninguém conhecia Maria. Ninguém tinha nem noção de quem era Maria. Uma menina de 16 anos numa cidade de 20 mil habitantes, o que é? Mais uma na multidão. E ela expressa isso na sua canção. Reparem a outra parte do texto. Pois esse Deus que a minha alma engrandece e meu espírito se alegra, ele atentou para a humildade da sua serva. E de agora em diante, todas as gerações a chamarão de bem-aventurada ou feliz. Maria será conhecida como bem-aventurada porque Deus olhou para ela e falou assim: apesar de sua condição humilde, eu vou fazer algo grandioso através da sua vida. E aqui vai uma outra pergunta para você. Diante da notícia de que é Natal, e que Natal fala a respeito do nascimento do Deus Redentor e Criador, eu quero te dizer que, por pior que você possa estar se sentindo hoje, o Senhor pode realizar grandes maravilhas na sua vida ainda. Deus pode te surpreender nesse Natal. Deus pode transformar a sua vida nesse Natal. Como eu dizia há pouco, talvez a gente tenha que começar a deixar de lado a visão dos olhos do consumo, a visão dos olhos voltado para as nossas dívidas e problemas e falar: Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque chegamos em dezembro de 2016. A minha alma se engrandece por isso. E obrigado, porque o Senhor olhou para mim. Quando eu olho para Maria falando isso, eu digo: Deus não podia escolher pessoa melhor para ser mãe de Jesus. Não podia escolher pessoa melhor. Jesus seria aquele que transformaria a nossa história. E hoje, mais de 2000 anos, nós comemoramos Natal por causa disso. E Maria foi aquela que daria a Jesus os primeiros ensinamentos a respeito da vida como ser humano. E Deus deu a Jesus uma mãe que tinha um coração humilde. E se o nosso coração não baixar um pouquinho a bola a respeito das verdades da vida e perceber que humildade é onde Deus começa a agir, talvez esse Natal não seja um Natal tão feliz assim. Que tal nesse Natal a gente baixar um pouco a bola, rever os nossos preconceitos? Aliás, posso te dar uma dica? Eu sei que isso não vai ser fácil para ti, porque também não é fácil para mim. Que tal nesse Natal você fazer uma listinha daquelas pessoas que você precisa se reconciliar? Verdade. Daquelas pessoas que você precisa se reconciliar, que você precisa falar para elas o quanto elas são importantes para Deus. Talvez seja um bom começo. Porque um coração orgulhoso certamente não seria um coração que Deus usaria para passar a maior mensagem da história da humanidade. Por isso que Tiago fala assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A segunda lição, quando Maria cantou, é que ela demonstrou a justiça de Deus. E essa segunda lição, para a gente hoje, 4 de dezembro, já estou quase em janeiro, viu? É uma lição extremamente importante. Porque quando Maria cantou, ela viu a chegada do Messias, daquele que mudaria a história da humanidade e a história de Israel. E ela canta assim: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos no seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Agora, quem consegue enxergar, teste de miopia, leia para mim a próxima frase. Derrubou o quê? Da onde? E fez o quê? Os humildes. Derrubou governantes dos seus tronos e exaltou os... Olha que mensagem de Natal. Diante da tragédia que não preciso nem falar nem explicar dessa semana, qual foi o exemplo negativo que os nossos governantes nos trouxeram? Todo mundo sabe. Tanto que gerou uma grande manifestação hoje em muitas cidades e capitais do Brasil, não é verdade?
Não é isso? E Maria está dizendo que Jesus é mais poderoso do que esses governantes. E Maria está dizendo que se alguém pode tirar eles daquele lugar, é Jesus. Se alguém pode elevar o nosso coração, a nossa vontade, a ponto daqueles homens caírem inescrupulosos, corruptos, caírem de lá, é Jesus. Aí você fala assim, Cláudio, você está de brincation with me, né? Mas como? Verdade, você só vai estar de brincadeira. Você acha que Jesus vai subir no Planalto? Você acha que Jesus vai ocupar a cadeira de presidente do Senado? Você acha que Jesus vai ocupar a cadeira de presidente da República? Eu falo não, e nem quero isso para ele. Mas Jesus pode sim transformar a vida, a ética e a moral de homens e mulheres, adolescentes e jovens, de forma granítica, a ponto deles, embasados e fundamentados em Jesus, subam lá naquele lugar e representem a moral e a ética do reino diante daqueles homens corruptos. Jesus pode fazer isso com a vida das pessoas. O que nós precisamos ter coragem de fazer é parar de deixar o nosso filho muitas vezes na frente do Netflix, da Peppa, do desenho animado, e começar a ter coragem de contar histórias para eles a respeito da moral e da ética de Jesus Cristo e falar, filho, se você acreditar nesse Jesus que Maria acreditou, se você acreditar na moral que esse Jesus traz para a gente, você pode ser um grande agente de transformação da sua cidade, do seu bairro e do seu país. Mas não. A gente tem tempo para tudo. Só não tem tempo para sentar com nossos filhos e filhas, adolescentes, jovens, que nem Maria, e falar assim, eu vou ensinar para vocês ensinamentos que transformarão a sua vida. E se você usar esses ensinamentos, eles transformarão a vida de muitas pessoas. Que quando Maria ouviu que ela daria a luz a Jesus, ela falou assim, ele derrubou governantes e tronos. E Jesus pode continuar derrubando governantes e tronos. E ele vai derrubar governantes e tronos. Só que assim, deixa eu bater um papo rapidinho. A gente que nos visita hoje pela primeira vez, dá um pause aí na minha mensagem. Deixa eu vir para esse lado aqui para a gente que já caminha há um tempo com Jesus, tá bom? Vocês dão uma pausa aí. Eu não sei se é a primeira vez que vocês alguns estão tendo contato com essa mensagem. Deixa eu falar para nós. É só figurante que o nós está aqui, tá bom? Tem gente lá também que eu preciso falar isso, ok? É só figurativo. Primeira vez e outras vezes, tá bom? Deixa eu falar uma coisa só para você. Você que está começando talvez não entenda isso nessa caminhada, mas quem já está há algum tempo vai entender. Deixa eu falar uma coisa para você em particular aqui, no pé do seu ouvido. Se a gente que já está há tempo, caminhando com Jesus, continuar com essa historinha, que ele veio para cuidar da minha vida, coitadinha, e achar que a gente tem que ficar num guetinho, cristãozinho, guardadinho e protegidinho, e não olhar de dentro para fora, para a vida das pessoas, e entender que nós somos agentes do reino de Deus na vida daquelas pessoas, nós não entendemos o Evangelho. Voltar para cá, desculpa gente, era com eles, tá bom? Se Jesus não quisesse que nós fôssemos agentes do reino na vida das pessoas, eu vou lá, resolvo um negócio e vou embora para casa, talvez fosse mais fácil. Essa semana me perguntaram, Cláudio, se Jesus sabia de tanta coisa, por que ele permitiu que algumas acontecessem? Eu falei, por amor, porque ele escolheu que você e eu participássemos da história que ele está reescrevendo na humanidade. Então, meu amigo, levanta da cadeira. Para de usar roupa de igreja só domingo. E vai para cima deles. Estuda a Bíblia. Leia, pesquise.
divulgue, escreva. Adolescente não está aqui, né? Senão eu ia falar para parar de fazer aquele selfie assim, ó. Ele está na frente do espelho, né? E escreva, e estude o suficiente para escrever coisas significativas que vão impactar o coração das pessoas. Em terceiro e último lugar, quando Maria cantou, ela deu uma terceira e última e linda mensagem. Ela disse que confiava em Deus. Ajudou o seu servo Israel, lembrando de sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria, ela volta-se para o mundo e fala assim, sabe tudo aquilo que os profetas falaram, sabe tudo aquilo que estavam nas leis, sabe tudo aquilo que você duvidou que ia acontecer, está acontecendo no filho que eu estou gerando. Confiam, aqueles que confiam em Deus, acreditem, está acontecendo no filho que eu estou gerando, foi isso que Maria quis dizer. Maria dá-nos a maior lição de confiança que qualquer cristão possa ter. Ela fala assim, confie em Deus, porque as promessas do Senhor se cumprem. As promessas do Senhor estão se cumprindo em Jesus. Jesus cumpre todas as promessas. Aliás, Ele mesmo fala, eu vim para cumprir os profetas, eu vim para cumprir as leis, eu não vim para abolir nenhuma delas, mas tornar realidade. E aqui eu termino. Com essa pergunta para você. Que canção seu coração irá cantar nesse Natal? Que canção? A canção de homens e mulheres que chegaram hoje, aqui em dezembro, nesse dia 4, falando, Deus, foi um ano difícil, muitas lutas, muitas mudanças, algumas perdas, muitas dentre elas significativas, dores no meu coração, mas eu confio no Senhor. Ou a canção de pessoas que não sabem se vão ter dinheiro para comprar presente para todo mundo. Às vezes eu me torno redundante em algumas frases. Aí as pessoas falam, o pastor não aprendeu uma piada nova. Mas peraí, não é isso não. Eu acho que Deus me faz lembrar algumas coisas, porque a minha cabeça é muito dura. Não é para vocês, é para mim. Então tem algumas frases de homens que passaram pela minha vida que marcaram o meu coração. E a primeira vez que o Márcio esteve aqui no Galpão com a Estel, eu falei essa frase e deu uma risada larga lá do fundo. Eu me lembro da cara do Márcio nesse dia. Eu falava assim, a gente gasta o que não tem para mostrar para quem não precisa aquilo que a gente não é. E depois fica com a dívida para pagar no 13º. Que tal essa noite olhar para Jesus, que continua sendo um presente na nossa história, e falar assim, viu? Chegamos aqui e eu confio no Senhor. Que tal esse ano, o Natal na sua vida ser um Natal de gratidão? A Bíblia fala lá em Provérbios que é melhor ter sossego no pouco do que tormento no muito. Gente, se na sua ceia não tiver peru e tiver sardinha, agradeça. Porque você chegou no final do ano com sardinha. Se você não ganhou um Audi e ganhou um Fusquinha, pois é, agradeça. Se não foi um PlayStation e ganhou um Atari, agradeça. Ninguém nem sabe o que é Atari, né? Mas tem gente que sabe aqui. Se você chegou com menos saúde do que começou o ano, ok, agradeça. Se você chegou com menos esperança do que começou o ano, agradeça. Porque ainda há esperança no seu coração. Se você chegou
com menos amor do que começou o ano. Agradeça, porque Jesus veio te amar. E Ele está aqui essa noite te amando. O que você acha de confiar um pouco mais na justiça de Deus e deixar de querer fazer justiça com as suas próprias mãos? E que tal perceber quem tem provido a sua vida até aqui? Que tudo aquilo que aconteceu e deixou de acontecer jamais se apartou da providência de Deus por você. Que tal ser um Natal de uma boa música nas suas palavras? Vamos orar?